Olá, boa noite. Como eu convidei vocês, agora nós temos uma conversa sobre essa minha primeira publicação, essa primeira história minha com a escrita em forma de livro. Sejam bem-vindos a essa live. E quem já leu o livro Cultura e Natureza em Ibiraquera, pode conversar um pouquinho, perguntar, dar seu depoimento aqui durante essa live. Bom, eu sou Rosa Nadir, sou psicóloga. Esse livro trata de uma abordagem da psicologia, uma área da psicologia chamada psicologia ambiental. Eu sou nativa de Imbituba e quero conversar um pouquinho sobre a história desse livro, como é que nasceu essa pesquisa. Bom, eu me formei em psicologia, trabalhei um tempo em Tubarão, como psicóloga clínica, no serviço público. E em 2002 eu fui trabalhar como docente na Universidade de Criciúma, a Unesc. Lá eu trabalhava com saúde mental, com psicologia social, com psicologia ambiental e pesquisa e extensão. E em 2005 eu senti a necessidade, a vontade, um desejo de fazer um mestrado. Na época existia o curso que ainda há, o mestrado em ciências ambientais. E eu me arrisquei nessa aventura de entrar nessas discussões acerca das ciências do meio ambiente. Escrevi um projeto, escolhi uma orientadora, a doutora Terezinha Maria Gonçalves, minha colega também de trabalho, para iniciar então esse trabalho de pesquisa. Eu levei uma proposta para ela, que no momento ela não aceitou. Era uma proposta de um trabalho de extensão que eu desenvolvia no curso de psicologia e que eu queria conhecer um pouquinho mais. Essa relação é uma relação da gestação em áreas de pirita, mas de início não foi aceita. E a doutora Terezinha, ela me fez uma provocação. Ela disse assim: Rosa, tu vem de um lugar tão bonito e certamente tem questões ambientais que a psicologia pode abordar. Por que tu não volta lá para o teu lugar e começa esse trabalho de investigação, de pesquisadora em Imbituba? Bom, há muito tempo eu já não tinha mais uma relação de nativa com a minha comunidade. A minha relação com Imbituba, com Ibiraquera, com Araçatuba, os lugares, os bairros da onde eu vim, né? Eu tinha uma relação já de turista, embora eu viesse consecutivamente para cá e todas as férias eu estava aqui, mas eu tinha perdido um pouco do olhar da habitante que nasceu nesse lugar. Bom, então eu comecei a investigar, a focar um pouco o meu olhar para essa direção da pesquisa,
que impactos estavam acontecendo nessa época, nessa comunidade, nesse município, que me chamavam a atenção. E aí eu percebi, comecei a ampliar esse olhar e comecei a perceber que muitas mudanças estavam acontecendo nesse lugar. Muita gente nova estava chegando aqui. Muitas transformações geográficas estavam acontecendo. E eu comecei a me perguntar, aonde que está o nativo nessa transformação toda? Como é que ele se relaciona com esse ambiente, com tanta transformação e com tanta velocidade? Aí eu comecei a olhar, a pesquisar, a conversar com as pessoas, a olhar esse lugar de um outro jeito. Essas inquietações me levaram a resgatar a minha memória infantil, a minha memória da adolescência, da juventude. Comecei a lembrar de coisas que quase não existem mais, não existiam mais. Comecei a lembrar do boi de mamão, da bandeira do divino, que batia sempre na casa dos meus pais, dos meus avós, o terno de reis. E eu comecei a perceber que esses espaços culturais eu quase não via mais. E aonde que estava tudo isso? Eu comecei a perceber que as roças de mandioca em que eu nasci, atravessando roças de mandioca, comendo gabiroba, comendo araçá, para chegar até a lagoa, elas também aos poucos estavam se extinguindo. Comecei a olhar para as terras e comecei a ver que no lugar dos quintais, com os anogueiros, com os bambuzais, com as árvores frutíferas, com as roças de mandioca no entorno, elas estavam aos poucos indo embora. As casas eram derrubadas. E aonde que estavam esses nativos? Meu olhar também foi para a lagoa de Ibiraquera, lugar onde eu me banhei tantas vezes, lugar onde meu pai pegava muitos peixes, meu pai era pescador, e eu já quase não via isso acontecendo. Então, essas inquietações foram causando uma curiosidade aqui dentro de mim. E foi aonde eu levei a proposta, então, para a doutora Terezinha, para a gente começar a conversar. Então, a pergunta era: como se dá o processo de apropriação do espaço pelos nativos de Ibiraquera? Procuramos algumas pessoas, né, para começar a delimitar então esse objeto de pesquisa. Bom, nós tínhamos um objeto, uma pergunta, mas a gente precisava agora encontrar um método e um arsenal teórico que nos orientasse nessa pesquisa. Então, o arsenal teórico vem da psicologia ambiental. A psicologia ambiental, ela é uma área da psicologia que ela conversa, ela precisa conversar, ela precisa dialogar com as outras ciências. Então, precisei pesquisar, precisei estudar geografia, antropologia, história,
Então eu fui começar sociologia, eu fui entrando nessas ciências que elas estão interligadas com a psicologia ambiental. Na verdade, todas as ciências elas são interligadas, né? Esse movimento interdisciplinar ele é cada vez mais forte. Então a gente precisou ampliar esse olhar e também estudar um pouco sobre a etimologia, né? Da onde vem os nomes que as toponímicas que dão o nome aos lugares. Imbituba eu já sabia que vinha da palavra imbé e do sufixo tuba, mas eu não sabia que essa toponímica nós herdamos dos índios carijós, que é a linguagem tupi-guarani que eles falavam, é que nomeavam esses lugares e tantas outras coisas, né? Bom, aí eu descobri que Araçatuba era um lugar que tinha muito araçá. E Ibiraquera? O que significava Ibiraquera para mim? E aí eu fui buscar também, né? Ler um pouco, estudar um pouco, conhecer um pouco da linguagem tupi-guarani. E aí eu descobri que Ibirá significa árvore e Quera significa antigo. Então, Ibiraquera, na linguagem tupi-guarani, é um lugar de árvores, de mata antiga. E que de mata antiga, de mata primária, já não temos mais nada. Nós temos as matas secundárias, né? Mas a gente não tem mais nada da primeira. E Ibira também está relacionada a uma árvore muito comum aqui na região, principalmente na região de Ibiraquera, que também pode estar relacionada ao nome Ibira, né? Imbira, Ibirá, que era uma árvore que os nativos usavam para fazer as suas cordas. Ela tem uma casca no seu tronco, ela tem uma casca que se colocada de molho, mas não é essa a palavra, eu não consegui lembrar a palavra. Por algum tempo, ela vai soltando as fibras. E não soltar essas fibras são tão resistentes que eles transformavam, eles confeccionavam as cordas para amarrar suas canoas, as cordas para fazer a estrutura das casas de pau a pique, amarrando os bambus, as cordas para fazer os cestos, os samburás, os tipitis, junto com as folhas de butiá. Então, eu fui começando a descobrir isso. E também comecei a descobrir quantos nomes nós temos da linguagem tupi-guarani que a gente já tinha esquecido. Que na verdade eu desconhecia. Butiá, araçá, imbé, ibirá, gravatá. Esses dias eu estava fazendo rodas de conversa e a gente foi lembrando, trazendo esses nomes. São todos nomes indígenas. Porque essa população ela estava aqui antes da colonização. Embora nós tenhamos ainda muito forte a cultura açoriana no lugar, algumas tradições da cultura açoriana, esses nomes todos vieram dessa população que veio antes, que estava aqui antes. Então essas coisas todas me remeteram ao resgate da minha própria raiz. Então esse livro, ele tem uma década, né, de publicação, mas ele para mim, ele é sempre novo. Cada vez que eu olho, parece que eu encontro uma coisa nova. Bom, aí a pesquisa nasceu,
Aí nós fomos conversar, eu digo nós porque o meu companheiro, ele está sempre junto comigo. Então a gente fez uma pesquisa quase que juntos, assim. Bom, a gente precisava encontrar alguns nativos que seriam os nossos entrevistados, os nossos sujeitos de pesquisa. E a gente precisava ter critérios para isso, né? Dentro da pesquisa científica a gente precisa ter critérios. E os critérios que a gente elencou eram famílias, que a gente conseguisse famílias da região, em que nós tivéssemos um par de avô e neto, avó e netos, duas gerações pulando uma geração no meio, né? Que pudesse responder a nossa entrevista. E daí nós encontramos essas 5 famílias. Um casal daqui de Ibiraquera é que nos indicou essas famílias, porque nós precisávamos desse conjunto, né, dessa dupla, avô e neto, e a gente precisava também que essas pessoas não tivessem saído do lugar, que elas tivessem sempre morado no mesmo lugar. E aí nós chegamos à família do seu Chico Irineu e o seu neto, do seu Zé Aninha e o seu neto, do seu Manuel Idalino e o seu neto, do seu Laureno e a sua neta, e a dona Merência e o seu neto. A pesquisa foi feita com uma entrevista aberta. Eles falaram sobre as suas histórias de vida. Por quê? Porque nós queríamos conhecer como é que foram se desenvolvendo essas pessoas nessa comunidade. Como é que foi desenvolvendo a sua identidade pessoal, a sua identidade de lugar. Como é que, à medida em que eles iam se relacionando com esse lugar, físico, afetivo, cultural, social, eles se desenvolviam como pessoas. E foi muito, muito interessante, muito rico. Dessas pessoas que eu estou colocando para vocês, esses idosos, nós só temos um que ainda vive, o seu Laureno, que está com, se eu não me engano, com 95 anos de idade. Então todos os outros a gente já perdeu. Uma delas nós perdemos antes do livro sair, que foi a dona Merência. Bom, à medida em que eles abriram as portas, a gente agendou as entrevistas, eles abriram as portas e contaram a sua história, desde quando eles quiseram contar, da sua infância, da sua juventude, da sua vida adulta, a sua relação com o trabalho, com o lugar, com o seu ambiente. E a gente foi vendo de que forma eles iam se apropriando do espaço, a partir do seu espaço mais interno, que é a sua casa, o seu entorno e a comunidade, o bairro de uma forma geral. E aí o que foi muito comum a forma como eles iam se apropriando desses lugares. Como é que eles iam personificando, dando identidade a esse lugar, a partir do ambiente da sua casa. E o que é dar identidade a um lugar? É por meio, normalmente, da personificação desse lugar, que a gente cria uma identidade de lugar. E eles vão contando como é que eles vão ornamentando, enfeitando, organizando, transformando o seu ambiente mais próximo, o seu ambiente mais íntimo, que é a sua casa, que é onde eles têm as suas relações afetivas mais próximas, mais íntimas. E aí não é muito incomum, não foi muito incomum eu encontrar dentro do seu espaço físico, dentro dessa casa,
objetos simbólicos que remontam, né, que relembram pessoas, trabalho, fé. Então, na casa dessas pessoas, eles mostravam seus quadros. Eu vou falar de uma forma muito genérica. O seu quadro, os seus quadros e os seus quadros que ganhou de tal pessoa, e a forma como ele organizou na parede, e a lembrança que veio, e a lembrança da escola, e a lembrança de quem pôde estudar e como pôde estudar. Seu Chico Irineu tinha até as cartilhas do primeiro e do segundo ano quando ele estudou. E ao abrir essas cartilhas guardadas dentro de um guarda-roupa, ele lembrou de como ele foi conhecendo e se apropriando do espaço geográfico de Ibiraquera a partir dos seus pés descalços, que queimavam na areia quente do verão e que esfriavam, congelavam nos caminhos cheios de geada do inverno. A sensação do calor e do frio ainda era muito forte nessas pessoas. Algumas delas não tiveram calçados na infância. E como eles eram levados para a roça também. E para a lagoa para aprender a pescar. Dentro dessas casas, uma dessas casas da Dona Merência, eu encontrei um pilão. Isso tudo está no livro, gente. Encontrei um pilão. Esse pilão não estava dentro da casa dela, estava na casa da filha dela que morava ao lado, mas ela lembrou disso. E aí a gente foi ver o pilão. Para quem está de fora, o pilão é apenas um pilão, um objeto, um utensílio que se usa para esmagar, para triturar algum alimento, café, milho, amendoim, né? Mas para Dona Merência, aquele pilão era mais do que um objeto funcional. Aquele pilão, eu não sei se quem está aqui já viu um pilão, mas o pilão, ele tem duas bolinhas nas pontas, que a gente chama de mãos de pilão. E aquelas mãos de pilão, elas foram talhadas por duas gerações. Uma pelo pai dela e a outra pelo filho dele. Eram duas gerações. Um pilão que relembrava, trazia essa imagem simbólica, afetiva, que unia duas gerações. Então, o objeto funcional, ele pode ser um objeto afetivo, estético também. Saindo um pouquinho das casas, eu não vou entrar em todas as casas, nós vamos encontrar o entorno dessas casas. E aí, quem é de fora começa a ver como é que a comunidade, essa comunidade específica, personifica o seu espaço de entorno e cria uma identidade de lugar. Quando nós chegamos a Ibiraquera, nós vamos encontrar espaços em que no seu entorno há um pomar, tendo ou não construção hoje em dia. Que quando não tem mais construção, a gente sabe que aquilo não é mais moradia, mas um dia foi moradia de um nativo. Então, nesse entorno, nós temos um pomar com bambus, um bambuzal, com árvores frutíferas, que eu já havia falado antes, com os anogueiros, com flores.
E essas árvores, elas também têm a sua funcionalidade. Elas não só ornamentam as casas, as moradias, mas elas também têm uma funcionalidade. A funcionalidade tem muito a ver com quebra-vento, os bambuzais. Aqui é um lugar que venta muito, tem muito vento no Nordeste. Mas também tem muito vento sul. E é do vento sul que essa população tinha muito medo. Contando que na memória dessas pessoas, a maioria delas morou em casa de pau a pique. E o que é a casa de pau a pique? É aquela casa que é feita uma estrutura de bambu ou de madeirinha, amarrada com uma corda, normalmente feita de imbira. E ali eles vão colocando o barro. Só que com tempestades, principalmente as lestadas e o vento sul, a água da chuva tirava o barro. E essas pessoas ficavam na rua. Então essas árvores, esses quintais, eles também tinham essa proteção, elas também tinham essa função. O anogueiro, ele dá uma noz, uma noz que tem uma amêndoa dentro, e essa amêndoa, ela é socada, colocada junto com alguns outros ingredientes, e a partir daí se faz o sabão. O sabão que clareava a roupa delas, das mulheres. As mulheres que lavavam a roupa. Se eu olho hoje para uma árvore de anogueiro, o anozeiro, como ele chama aqui, anoizeiro, como eles chamam aqui, eu não vou entender isso. Então, o anoizeiro, ele também tinha essa função, sombrear, fazer barreira, mas também ele oferecia um fruto, que não era comestível, mas ele era utilizado nos afazeres da casa. E eu esqueci ainda de dizer que dentro desse pomar ainda existiam os cafezais, porque eles colhiam esse café, torravam e bebiam do café que eles produziam. Hoje dificilmente a gente consegue achar nos entornos dessas casas o cafezal. É possível ainda encontrar as outras árvores, mas o cafezal não, a gente já quase não vê. E ainda mais uma coisa que personifica essa comunidade e que dá uma identidade de população, ou dava tempos atrás, uma identidade de uma comunidade de agricultura de subsistência. Eram os engenhos de farinha. Normalmente, agregada casa tem um engenho de farinha. Ou de melada, como disse a Dona Merência. A Dona Merência tinha de cana também e de milho, se eu não me engano. Mas o engenho de farinha normalmente está agregado à casa. Quando não, foi a primeira casa quando essas pessoas se casaram. Primeiro elas tiveram engenho, para depois poder construir a sua casa de moradia. Então, agregado uma a outra, a gente vê. Ainda é possível ver, ao lado da casa do seu Manuel, do seu Zé Aninha, do seu Chico, do seu Laureno, do lado da casa moderna, um engenho de farinha. E que, embora eles já estejam falecidos, os seus filhos, alguns dos seus filhos, ainda mantêm a tradição de fazer farinha, não mais com a obrigação de produzir para ganhar dinheiro, para fazer troca, para poder alimentar a sua família, para poder subsistir,
mas sim para manter a tradição. Isso é amor pelo lugar, isso é ter autoestima pelo lugar, isso é ter raiz com o lugar. Quando eu vejo lá na casa do seu Zé Aninha, que tanto ele quanto ela já se foram, e eu vejo os filhos deles fazendo farinha, dá uma alegria muito grande. Eu também sou nativa daqui, eu não tenho mais nada disso. Ou lá no seu Chiquirineu, também, o Everaldo, lá no seu Laureno, eu acho que eles não fazem mais farinha, embora ainda tenha, eu acho que eu não tenho certeza, gente, mas o engenho ainda está lá do lado. Então, há ainda uma geração que, embora com todas as transformações que tenham, ainda tentam preservar um pouco dessa identidade de lugar, desse fazer local, dessa tradição. E isso é muito bom. Então, quem não conhece, e aí eu estou falando de uma comunidade específica, mas isso se transporta para qualquer outra. Eu sou muito curiosa, eu saio muito, eu ando muito no entorno dos morros aqui, e quando eu vejo um lugar que tenha pé de anogueiro, bambuzal, às vezes abacateiro, mesmo que não tenha mais nem vestígios de casa, eu sei que ali morou uma família nativa. O que mais que eu gostaria de falar com vocês? Bom, e aí eu pedi para que eles me levassem, me mostrassem qual era o lugar da comunidade que eles tinham mais afeto, que eles tinham mais lembranças, que eles gostavam de ir, que isso era importante para eles. E aí eles foram me mostrar, né? A Praia do Luz, o rancho de pesca lá do seu Laureno, os costões da Praia do Luz para a neta dele, e é o lugar onde o nativo, em época de verão, em época de temporada, ainda se sente mais em casa, o cantinho da Praia do Luz, né? É um lugar onde os nativos ainda se encontram mais, naquela época se encontravam bem mais. E a relação com a canoa, né? A importância, da canoa. O seu Manuel Idalino foi me mostrar o rancho aonde ele conservava suas canoas na lagoa de baixo, que a lagoa de Ibiraquera, ela tem, dependendo do lugar onde ela é uma lagoa só, mas ela é dividida em lagoa de cima, lagoa do meio e lagoa de baixo. E ainda tem mais a lagoa do Saco antes de desaguar na barra de Ibiraquera. Mas o seu Manuel Idalino, ele me levou lá na lagoa de baixo e me mostrou as suas canoas e a sua paixão pela canoa, a sua paixão pela lagoa, a sua paixão pela pesca artesanal. Então esse é mais um indicativo da identidade de lugar de Ibiraquera. Quando um estranho entra em Ibiraquera e quando ela atravessa a ponte entre Araçatuba e Ibiraquera, ela vai olhar, dos dois lados vai ter lagoa, a lagoa de cima e a lagoa de baixo, que é a lagoa de Ibiraquera. E ela vai ainda encontrar no seu entorno ranchos, ou seja, como a doutora Terezinha dizia, garagem de canoa, a gente vai encontrar construções muito rústicas, muito simples, né? Onde esses pescadores artesanais guardam as suas canoas. E isso me leva a
identificar que ali nessa lagoa há uma comunidade de pescadores artesanais. E aí todo o sofrimento que eles relataram quanto à escassez de espécies na lagoa, as dificuldades com as transformações que estão acontecendo, a derrubada da mata ciliar. Então, esses pescadores artesanais idosos, sem conhecimento científico, mas com um conhecimento enorme de toda uma tradição, eles sabiam os ciclos dos peixes, eles sabiam quando parar de pescar uma espécie para pescar outra. Eles já tinham isso. Eles sabiam que eles precisavam fazer isso para cuidar, para ter o alimento. Eles sabiam que não podiam construir nas margens da lagoa. Geralmente as casas são mais acima, não são na lagoa, perto da lagoa. Isso é uma prática nova. Para chegar à lagoa, esses pescadores e essas pessoas da comunidade, elas desciam por barrancos, por caminhos, e eu lembro do caminho do meu avô. Caminhos centenários, que faziam por onde eles faziam o trânsito da casa até a lagoa, para pescar, para se banhar. Normalmente eles não se banhavam, eles usavam a lagoa muito para sua sobrevivência. E as mulheres, elas usavam as fontes de água doce que normalmente eclodiam muito próxima da lagoa. Minha mãe lavava roupa, e eu lembro quando eu era pequena, porque eu saí de Ibiraquera, eu tinha 5 anos. Eu lembro dela descendo e lavando roupa na beira da lagoa do canal de baixo, da lagoa de baixo. Tinha uma figueira e ali eles tinham uma pedra, e aquela pedra era o lavador delas. Então eles tinham muito respeito com esse lugar. Respeito que aos poucos vai se perdendo. Deixa eu ver, então a gente está falando da lagoa, das canoas, né? As canoas também se tinha muito respeito pela canoa de tal eles tinham esse respeito, né? Eles se emprestavam, mas com o passar do tempo, e principalmente na época da minha pesquisa e hoje muito mais, as canoas elas eram colocadas, só amarradas nos ranchos ou em pontos dentro da própria lagoa. Hoje em dia não consegue mais fazer isso. Então as canoas hoje elas são cadeadas. Por quê? Porque as pessoas pegam esses veículos de pesca e não devolvem. O pescador vai ter que buscar aonde a pessoa que pegou deixou. Isso causa transtorno para o pescador. Que mais? Deixa eu ver. A Chá Marques está aqui comigo. Chá, eu vou botar o óculos para ver o que tu está escrevendo aqui. É muito bacana esse resgate da cultura. Concordo contigo. Eu sou muito feliz de ter recebido um não lá da minha orientadora para poder fazer essa pesquisa e me resgatar como pessoa e como nativa, e poder contribuir desse jeito com a minha comunidade, com o meu lugar, com a minha terra natal. Bom, uma outra coisa que os nativos também faziam com as roças de subsistência, os cuidados tradicionais, quando a gente fala do respeito ao ciclo das espécies na lagoa, eles também tinham uma relação de cuidado
com as roças onde eles plantavam. Embora foram eles que foram os nossos antepassados, né? À medida em que foram desenvolvendo a roça, né? A agricultura de subsistência, eles que foram desmatando. Hoje já tem uma vegetação bastante secundária, bastante grande nessa região, né? Mas houve essa destruição da flora nativa e com ele também se foi a fauna nativa, muito da fauna. Com o retorno, com a possibilidade dessa regeneração da mata secundária, alguns desses animais também estão voltando. Mas então, com a roça, o que eles faziam? Eles plantavam um determinado ano num lugar, e quando iam fazer uma nova roça, eles não faziam no mesmo lugar, eles deixavam a terra descansar. Eles sabiam do valor do descanso da terra, da regeneração mineral dessa terra, para que eles pudessem plantar novamente. Não se exauria todo o humus dessa terra. E eles sabiam disso. Muitas dessas coisas, esses nossos antepassados de ascendência açoriana, eles trouxeram da sua cultura açoriana, mas eles aprenderam muito aqui com os índios que viviam aqui. Então, houve uma aprendizagem muito grande também. Muito da cultura foi apropriada do próprio indígena que vivia aqui. Bom, essa live é mais para a gente eu estou comemorando, na verdade, eu já tinha falado os 10 anos dessa publicação. Essa publicação, esse livro, essa pesquisa, ela foi defendida em 2007. E em 2010, mais ou menos, houve um concurso nacional, na verdade esse concurso há todos os anos, e a minha orientadora me perguntou se eu queria participar de um concurso nacional de teses e dissertações. E aí eu resolvi participar, sim, desse concurso. E aí eu participei desse concurso com a ajuda dela, né? Minha orientadora, minha mentora, doutora Terezinha Maria Gonçalves. E a gente encaminhou, então, essa pesquisa, né? Para a comissão. E naquela eles premiam o primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu não fiquei no primeiro, segundo e terceiro lugar, mas eu fiquei em quarto lugar. Essa pesquisa ficou em quarto lugar num concurso nacional de teses e dissertações. Isso é muito importante. E aí, o que aconteceu? O pessoal da universidade falou comigo, perguntou se eu queria transformar a minha dissertação num livro. Foi o prêmio que eles me deram por ter concorrido e ter ficado em quarto lugar. E aí a gente começou a trabalhar no projeto do livro, né? Tirar um pouco da essência metodológica, científica, essa linguagem mais científica, deixar numa linguagem mais acessível, para que a gente pudesse transformar no livro e que essa pesquisa, então, chegasse às mãos das pessoas. Então, aí em 2012, esse livro estava pronto. Nós fizemos o lançamento na universidade e naquele ano teve a Festa da Tainha em Ibiraquera, ali pelos lados do Juventus. E aí a gente veio fazer esse lançamento na Festa da Tainha. Então a gente fez o lançamento, entregamos os livros às pessoas que participaram da pesquisa, aos familiares quem já tinha perdido seu familiar, mas que tivesse um familiar que recebesse o exemplar. Então foi um dia muito bonito, muito forte. Então eles puderam ter
esse material nas suas mãos e ver registrado suas histórias aqui dentro. Então, eu me sinto muito grata por essas pessoas terem aberto as portas das suas casas, aberto a porta dos seus corações, das suas memórias, das suas dores, das suas alegrias, para que a gente pudesse construir esse material que hoje, uma década depois, uma geração depois, a gente possa ainda estar falando. Eu hoje estava falando com meu esposo que esse ano, 10 anos, para mim é o fechamento do ciclo, né? Eu estou fechando esse ciclo agora. Por quê? Porque eu fui, quando fez 10 anos, foi em junho que fez os 10 anos, eu fui à universidade e encontrei lá alguns exemplares em caixas. E livro em caixa não chega, o conhecimento não compartilha. Eu conversei com eles fizeram um valor bem acessível para mim e eu trouxe esses livros. E agora o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo desde junho rodas de conversa nas escolas, para que essas novas gerações tenham acesso a esse conhecimento, para que essas novas gerações olhem para trás e possam olhar para frente de uma forma diferente. Então, eu já fiz as rodas de conversa na Escola Justina de Ibiraquera, e lá nós trabalhamos desde a quinta série, quarta, quinta, sexta, a sétima e o nono ano, desculpa, é tudo ano agora, né? E o nono ano, que foram lindas as rodas, como aquelas crianças são curiosas, como aquelas crianças querem saber, como aquelas crianças também têm as suas respostas para tudo que está acontecendo, mas principalmente como elas não sabem um monte de coisas que aconteceu e que dá origem para aquele lugar que elas moram, ou que elas nasceram, ou que elas vieram morar. E é importante a gente saber das nossas origens, saber aonde que a gente está, como que tudo isso foi construído. Isso nos conecta, em termos de psicologia, conosco mesmo. Nos faz nos sentir mais inteiros. Fiz depois rodas de conversa na escola do Araçatuba, na escola Visconde do Rio Branco. E aí aqui em Araçatuba a gente vai fazer um tour essa semana por Imbituba, porque a gente conectou esse livro com a história de Imbituba. Então essa semana que vem a gente vai fazer esse tour com essa turma, com a professora de História de Artes e com a escola professora Gracinda. Eu não estou conseguindo lembrar o resto do nome da escola, deixa eu ver se está aqui na minha colinha. Não está, não está. E lá eu fiz também uma roda de conversa essa escola é da Nova Brasília, que foi muito rica também a experiência que eu tive com essa escola. Então, para fechar esse ciclo, a proposta de fazer essa live é para mostrar o que é essa obra, da onde que ela vem, qual é o seu objetivo, com quais pessoas eu dialoguei, pessoas reais da comunidade, né? O que eu encontrei nisso e possibilitar com que a minha agenda para rodas de conversa fique aberta ainda para o mês de outubro e para o mês de novembro. Então, eu estou agendando ainda rodas de conversa para as escolas de Imbituba que queiram conhecer um pouquinho, compartilhar um pouquinho desse conhecimento com seus alunos. Então, fica aberta a agenda. O meu contato está aqui no Instagram, está nas outras redes sociais. A gente conversa, né, sobre isso. Então, assim, está sendo um momento muito, muito legal.
E a outra novidade para encerrar esse ciclo é, a partir de amanhã, dia 30 de setembro, esse livro já está na versão digital. A versão física eu estou com poucos exemplares, são os que eu consegui com a universidade, e nas rodas de conversa eu levo e sorteio com os alunos que eu faço as rodas de conversa. Aí eu tenho um ou outro aqui que dá para fazer esse tipo de trabalho. E eu fiz a versão digital, que a gente já está na Amazon, eu fiz pelo e-Kindle da Amazon, então ele já está disponível pela Amazon de uma forma mais atualizada. Então ali eu coloquei mais imagens do que tem aqui nesse livro. Esse livro tem bastante imagens, deixa eu ver algumas imagens. Mas tem mais imagens, né, lá dentro. E atualizei também a data de falecimento dessas pessoas, né? Tem pessoas que já faleceram e que aqui não ainda estavam entre a gente, né? Então, atualizei alguns dados, atualizei algumas imagens, coloquei imagens novas, e o título também ele foi ampliado. Então, ficou Cultura e Natureza em Ibiraquera, Poesia e Conflitos numa Comunidade Tradicional, pelas lentes da psicologia ambiental. Então, essa versão online já está disponível a partir de amanhã na Amazon. Essa é a novidade que eu tinha para contar para vocês. Gente, é isso. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma. A Chá tá aqui dialogando comigo. Dava um tempo para a terra descansar, muita sabedoria, concordo contigo. O Chato não tem ideia do quanto que eu tenho aprendido com essas pessoas. É muito bom, é muito gratificante ouvir essas histórias, conhecer essas histórias e conhecer essa sabedoria. E a Chá está dizendo que ela ganhou e que achou esse livro maravilhoso. Que legal, que legal. Gente, eu fico muito, muito feliz com a presença de vocês. Estou aberta para as rodas de conversa. Quero compartilhar esse material com essa geração mais nova, para que ela conheça essa história, conheça essa sabedoria que a Chá está colocando, conheça a sua própria história, o seu próprio lugar. Isso é muito, muito importante. A gente, quando se reconhece num lugar, a gente fica mais forte. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. E essa live, ela fica gravada aqui no Insta, né? Mas eu também vou baixar e também vou colocar no YouTube para quem puder ou quiser assistir no YouTube. Muito, muito obrigada. Chá, um abraço para Dona Cota, bem, bem especial, tá bom? E a topofilia, eu vou fazer um sobre a topofilia também. E a mãe da Chá, ela tá nesse livro da topofilia, que é a próxima live, possivelmente, que eu vou fazer, vai ser o da topofilia, que eu também estou fechando o ciclo da topofilia. Um grande abraço a todos e gratidão pela presença, gratidão pelo incentivo, gratidão por serem filhos dessa terra, filhos que amam essa terra, que amam esse lugar e que respeitam o saber tradicional dessas pessoas. Muito, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.